aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar início, então, à legislação da PM do Estado de Santa Catarina. Tá? Então, o objetivo nos próximos encontros é estudarmos aí o último edital da Polícia Militar, que aqui estão as legislações. Ó. Vamos estudar a Lei Estadual 6218, tá? De 1983, que é o Estatuto da Polícia Militar. Nós já estudamos, né, o Estatuto dos Civis, e agora vamos estudar o Estatuto da PM, né? Quem vai fazer o concurso aí para as carreiras civis, por exemplo, Polícia Civil, o DEAP, estuda o Estatuto Civil. Quem vai fazer carreiras policiais e bombeiros militares, estuda o Estatuto Militar. Tá? Então, esse é o grande diferencial aí na preparação. Né? Quem está estudando para 2 concursos ao mesmo tempo, tem que dividir o chip ali, né? Estou estudando uma legislação civil e agora vou estudar uma legislação militar. Tá? Algumas coisas são parecidas, mas a carreira militar tem uma peculiaridade toda diferente. Tá? Depois nós vamos estudar o decreto estadual 12112, que é o regulamento disciplinar da Polícia Militar, é o chamado RDPM, que nada mais é aí que uma cópia do RDE, que é o regulamento disciplinar do Exército. Muito parecido, assim, só muda onde tem Exército, coloca PM. Tá? E nós temos a Lei Complementar Estadual aí, 587, de 2013, que essa trata do ingresso na Polícia Militar. Também vai ter questão da prova sobre essa leizinha aqui, tá? Uma lei pequena, então, mas a grande maioria das questões vão estar no Estatuto, certo? Então, para falar sobre o Estatuto, eu vou usar um pouco da minha experiência, né? Então, como a maioria sabe aqui, eu fui 11 anos sargento do Exército, né? Então, o regulamento da Polícia Militar, ele tem como base o regulamento do Exército, o regulamento das Forças Armadas, tá? O Estatuto dos Militares. E então nós vamos seguir como regra, inclusive aquilo que é omisso na legislação em termos de conceituação, eu já procurei na legislação das Forças Armadas para vocês entenderem conceitos que tem ali no código, né, no estatuto, mas que não tem a explicação do que é. Por exemplo, o que é pundonor militar? Então, é uma palavrinha que eu trouxe lá do Estatuto Militar para a gente entender o que é isso, tá bom? Então, o objetivo é estudar esse Estatuto Militar aí e vamos desmembrar ele, tá? Nós já começamos a esquematizar aqui no quadro, tá? Então, as coisas que são importantes para nós entendermos, nós já estamos esquematizando. Então, temos um esquema aqui, um do lado de lá, e daqui a um pouco a gente vai chegar ali, tá bom? Então, vamos embora. Sem muitas delongas, né? Vamos ao que interessa, que nós temos aí bastante artigo para estudar. Ok? Vamos lá. Então, nós vamos estudar o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. Okay? Então, esse estatuto ele se aplica aos militares, tá bom? Aos policiais militares. Olha só, esse estatuto regulamenta as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas e as situações dos policiais militares do Estado de Santa Catarina. Tá? Então, nós vamos tratar aí, ó, de obrigações, de deveres, de direitos e de prerrogativas, ou seja, de poderes. Tá? Vamos lá. Número 2, artigo 2º. A Polícia Militar subordinada operacionalmente ao secretário de Segurança e Informações. Não é mais secretário de Segurança e Informações, é o secretário de Segurança Pública. Tá? Então, nós temos aí, ó, a Polícia Militar subordinada de forma operacional ao secretário. Agora, se eu perguntasse para você o seguinte, quem é o comandante da Polícia Militar? É o governador. Okay? Então, o governador, né, tem o comando maior sobre a Polícia Militar. Nós temos, então, no âmbito interno, nós temos o comandante-geral da Polícia Militar, que está subordinado ao secretário de Segurança Pública, que está subordinado ao governador. Certo? Então, o chefe maior aí da Polícia Militar do Estado é o governador do Estado. Tá? Mas vamos interpretar aquilo que está na lei, porque é aquilo que cai na prova. Tá bom? Não, o secretário de Segurança Pública é um cargo CC, cargo comissionado, é livre nomeação e exoneração. Geralmente, os governadores procuram alguém de conhecimento em segurança pública, ou um delegado aposentado, ou um coronel da reserva, alguém que tem esse conhecimento em segurança pública, né, para poder realmente saber o que está fazendo ali, né? Mas se vocês pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, tinha um secretário famoso, né, inclusive lá de Santa Maria, ele não era militar. Então, vai muito do conhecimento da pessoa. Né? O que eu entendo que ele tem que ter bons auxiliares. Né? Então, por exemplo, os comandantes militares são os grandes responsáveis. Aí, né? O secretário vai tomar as decisões, mas com apoio aí dos seus comandantes. Tá bom? Vamos embora.
Então, ó, a Polícia Militar é subordinada operacionalmente ao secretário, tá bom? É uma instituição permanente do Estado, como característica, organizada com base na hierarquia e disciplina. Vamos começar a entender aqui, tá? Então, a base de uma organização militar é a hierarquia e a disciplina. Depois nós vamos estudar o conceito técnico em relação ao estatuto, tá? Mas o que vem a ser hierarquia? São o escalonamento interno, né? Uma ordenação interna. E a disciplina é o respeito, acatamento às ordens, acatamento aos regulamentos. Isso é a disciplina, tá bom? E então essas são as grandes bases. Hierarquia e disciplina é a grande base aí da Polícia Militar, tá bom? E para que serve a Polícia Militar? Nós estudamos aí a Constituição Estadual, né? A Polícia Militar tem os atributos lá na Constituição Estadual e ela faz o policiamento ostensivo, tá bom? Então tem que fazer aquela leitura lá da Constituição, daquele artigo lá que trata da Polícia Militar. Olha só, então a Polícia Militar, ela tem como responsabilidade, ó, a manutenção da ordem pública, tá bom? E vejam bem, outra questão que às vezes as pessoas esquecem é que a Polícia Militar é força auxiliar e ela é uma reserva do Exército, tá? Então é uma força que auxilia na segurança pública, né? E é uma força auxiliar aí da segurança nacional, tá? É uma reserva das Forças Armadas. O que significa isso na prática, né? Então, se os militares da ativa tombo em combate, né? Os militares podem ser chamados aí da Polícia Militar para assumir também a responsabilidade pela segurança nacional, tá? Vamos lá. Artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, constituem-se numa categoria especial de servidores públicos estaduais, denominada policial militar. Quando a gente estudou os agentes públicos, nós estudamos que nós tínhamos os agentes civis e os militares, né? Então, nos civis, nós estudamos o servidor público, o empregado público e o agente temporário. E aqui nós ficamos numa categoria à parte, que são os militares, tá? Aqui, em âmbito estadual, nós chamamos de policiais militares, tá? Então, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Eu não cheguei a colocar. Aqui, ó. Olha só. Integrantes da Polícia Militar é uma categoria especial de servidores, denominada, então, ó, policial militar, tá bom? Então, saibam disso, que é uma categoria especial, tá? Por isso que tem um estatuto próprio, né? Qual o grande diferencial aqui? São aquelas regrinhas que nós já estudamos. Por exemplo, o militar é baseado na hierarquia e na disciplina. O militar não tem direito à greve, o militar não tem direito ali à associação sindical, né? São vedações constitucionais. Continuando. Aí nós vemos aqui, ó, o parágrafo 1º importante, ó. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Então, quando eu vejo um policial militar, ele tem que estar numa dessas situações aqui, tá? Ou ele está na atividade, ou ele está na inatividade. Ou seja, ele está na ativa ou ele está na inativa. Tá bom? Então, aqui muda um pouquinho aqueles termos que nós estudamos do direito do servidor civil. Por exemplo, aqui nós não vamos falar em aposentadoria, tá? Nós vamos falar em reforma, tá? Em alguns conceitos que mudam um pouco, tá bom? Mas o que significa estar na ativa? Estar no serviço ativo, né? O que é estar na inatividade? Significa que eu não estou exercendo a atividade. Tá? E aí nós vamos entender, né, um pouquinho mais sobre isso agora ali. Olha só. Então nós temos ali primeiro, ó, na atividade, aquele policial de carreira. Então aquele policial que está na carreira, ele está em atividade. Tá bom? Também nós temos a possibilidade, ó, dos policiais militares voluntários. Nós temos também aí, ó, os ocupantes da reserva remunerada quando convocados. O que significa isso? Quando o militar ele atinge o tempo de serviço, ele vai para a inatividade. E ele vai para a chamada reserva remunerada. Ok? Essa reserva remunerada, que é a primeira categoria, é uma categoria que ele ainda está sujeito ao serviço ativo. Ou seja, ele pode voltar à atividade quando convocado. Tá? São aqueles militares que a gente conhece, que se aposentam e voltam para a atividade. Tá? Então, nós podemos ter ainda, então, por exemplo, um ocupante da reserva remunerada convocado para o serviço ativo. Tá bom? Mas nós temos também, ainda dentro da atividade, ó,
aquilo que vocês vão ser logo, logo, que são os chamados alunos dos cursos de formação, os alunos dos órgãos de formação. A reserva remunerada é isso que eu ia dizer. O termo aposentar nós não usamos aqui. Nós usamos a reserva como substituto. Por exemplo, no meu caso, eu sou segundo sargento da reserva não remunerada. Tá? O que significa reserva remunerada e não remunerada? Tá? Reserva não remunerada significa o seguinte: imagina que vocês passam para militares aí da Polícia Militar. E aí vocês ficam um tempo e aí vocês passam no outro concurso. Vocês vão ser militares da reserva não remunerada. Agora, aquele militar que cumpre todo o tempo de serviço dele, se aposenta, né, seria a reserva, e fica recebendo pelos cofres públicos, a gente vai chamar de reserva remunerada. Mas vejam que aqui nós usamos termos que vêm das Forças Armadas. O que é uma reserva? Pensa a palavra reserva. Não é aquele que está pronto para voltar, né? Ele está em reserva. É essa a ideia, tá? Então, aqui nós temos alguém que está na reserva remunerada. Por exemplo, no meu caso, eu sou segundo sargento da reserva. Se, né, dá um caso, eu fui aspirante oficial, né, da reserva, e depois fui para a escola de sargento das armas, daí fiquei como de segundo sargento da reserva. Imagine o seguinte: se dá agora um conflito armado, né, eu vou ser convocado. Né, como todos os brasileiros. E aí eu vou ser convocado lá e vou entrar como soldado? Não. Vou voltar no meu posto que eu tinha. Entenderam? Por quê? Porque eu já sou da reserva. Tá? Então, olha só. A reserva remunerada é quando eu ainda estou sujeito a ser convocado. Tá? Então, cuidado isso aqui. Tá? Ele ainda pode voltar para a atividade. Essa é a característica. Já aquele que foi reformado não volta mais. Por exemplo, o cara pode ter sido reformado por um acidente de trabalho. Imagina um policial militar, né, que ele está perseguindo aí um bandido e ele sofre uma emboscada e um tiro de fuzil e ele perde a perna. Né, um tiro de fuzil atravessa lá, quebra o osso, perde a perna. Tá. O que vai acontecer? Esse militar vai ser reformado. Automaticamente ele vai para uma inatividade, recebendo uma remuneração, mas ele perdeu já a possibilidade de voltar. Não, ele simplesmente está na reserva. Tá? É para fins do seguinte: esse pode ser convocado e esse não pode mais. Só para isso, entenderam? Não, claro que se ele for convocado, ele tem que estar apto, né? Não pode estar que nem o professor aqui já fora de forma, né? Tem que estar apto dentro da atividade. É óbvio, né, que se eu tivesse que voltar, em uma semana eles botam a gente em forma, né? Pode ter certeza, tá? É verdade, é verdade. No exército, bota, cara. Em uma semana tu já está em forma de novo. Tá? Olha só, nem que bote os bofs para fora, né? Vamos lá, então. Continuando. E quem está, então, na inatividade? Tá? Quem está na inatividade? Primeiro, ó. Outra coisa, nós estávamos falando aqui, ó. Os alunos, vocês vão estar no serviço ativo como alunos. Tá? Enquanto estiver na academia, vocês são alunos. Tá? Nós temos alunos aí no curso de formação de oficial, e no curso de formação de sargento, e no curso de formação de cabo e de soldado. Okay? Enquanto for aluno, está ativo, mas é aluno.